Pessoal do terceiro ano, bom dia para vocês. Boa tarde para quem está vendo à tarde aí. Vamos falar para vocês hoje sobre o baricentro, certo? Então, eu estou editando o vídeo aqui agora. Vamos fazer aula sobre baricentro. O que é o baricentro? Primeira coisa, o baricentro ele vai estar no plano cartesiano, certo? Nós vamos ter um triângulo inscrito dentro desse plano cartesiano. E dentro desse plano cartesiano nós teremos coordenadas, certo? Então nós vamos montar basicamente um triângulo. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar isso daí, beleza? Só um momento. Pessoal, como vocês podem estar vendo aqui no segundo slide, nós temos aqui, ó, baricentro. Baricentro, o que é o baricentro? Baricentro é o ponto G. Esse ponto G vocês vão ver aqui no canto superior aqui, que vocês estão vendo aqui. Baricentro é o ponto de encontro de três medianas de um triângulo. O que é mediana? Mediana é quando você tem um triângulo, então nós temos ali um vértice ligado no outro. A gente pode observar aí, nós temos o ponto A ligado lá no ponto C. O que vai ser a mediana? A mediana vai ser, eu dividir essa distância de A até C, eu vou dividir ela ao meio, certo? Dividindo ela ao meio, eu vou encontrar um ponto. Encontrando esse ponto, eu vou ligar no vértice de B. Então, quando eu faço essa ligação do ponto, desse ponto médio até o vértice C, nós temos uma mediana, beleza? Essa distância aí é mediana. E quando a gente fala de um triângulo, ela vai ter três medianas, certo? Por que ela vai ter três medianas? Ela vai ter três medianas pela seguinte questão, ele é um triângulo. Então, se o triângulo ele tem três arestas, então ele vai ter três vértices, então ele vai ter três medianas. O ponto de encontro dessas medianas, o ponto de intersecção dessas medianas são chamados de baricentro. Então, por isso que está aí, o ponto das três medianas de um triângulo, é o baricentro. Mediana é o segmento que une ao ponto médio ao lado oposto. Então, igual eu falei para vocês, eu tenho o ponto A, ligo lá no ponto C. Então, eu vou ter um ponto médio bem aqui na metade da distância entre esses pontos. Esse ponto médio, ele vai ligar lá no vértice B. Por que ele vai ligar no vértice B? Porque é o lado oposto. Então, se eu tenho aqui de A até B, eu vou ter um ponto médio. Esse ponto médio de A até B, ele vai ligar lá no C, que é o oposto. Então, isso também é uma mediana, beleza? Tranquilo? Aí nós vamos aqui, propriedade do baricentro. O baricentro divide cada mediana uma razão 2 por 1, certo? Dividindo 2 em 1 ponto, correto? Todo triângulo tem três medianas, igual eu falei para vocês. Como é que nós vamos calcular essa coordenada do ponto do baricentro? O que nós vamos fazer para esse baricentro? A gente vai pegar a coordenada de A, de x de A, x de B, x de C e encontrar a coordenada x de G, que é a coordenada do baricentro, x. E nós vamos fazer a mesma coisa com y. Pega o y de A, y de B, mais y de C e dividir por 3. As duas medidas vão estar dividindo por 3, conforme tem a fórmula aí abaixo. Então, aí vocês podem observar que no desenho, do gráfico e no plano cartesiano, tem o x de G ligando no y de G, mostrando onde é o baricentro. Esse baricentro, só lembrando que é a intersecção das medianas, beleza? Ok? Vamos para o próximo slide, só um momento. Pessoal, vamos agora fazer o exercício de fixação, certo? Vamos fazer o exercício aí, a questão número 1. Determine o baricentro do triângulo de vértices A, B e C. O vértice A, nós temos o x de A, que é menos 5. Nós temos o y de A, que é 9. Nós temos o x de B, que é 11. E o y de B, que é 7. Nós temos o ponto C, que é a coordenada x é 3. E o y é 5. Para a gente voltar, que a gente estava falando lá no slide anterior, nós temos que encontrar o baricentro. Para encontrar o baricentro, o que eu vou fazer para encontrar esse baricentro? Então, eu vou pegar as três coordenadas, certo? As três coordenadas. Eu vou somar o x de A, mais o x de B, mais o x de C e dividir eles por quanto? Dividir por 3, certo? Então, temos a resolução aí ao lado para vocês estarem observando. Então, eu peguei o x de A, menos 5, mais 11, mais 3. Professor, importa a ordem que eu colocar essas três coordenadas? Não importa a ordem que você colocar as três coordenadas, beleza? Independente da ordem que você colocar, vai ser a mesma resposta.
Então, nós temos aí menos 5 mais 11 mais 3, que vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. O y vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o y de A, de B e de C. Professor, importa a ordem? Não importa a ordem que você vai fazer a soma. Nós temos 9, 7 mais 5, 21 dividido por 3 dá 7. Então, aí nós encontramos o quê? Nós encontramos o ponto G, que é 3 e 7. Beleza? Pessoal, agora vamos para a questão número 2, mais um exercício de fixação, um exercício simples, tá? Depois eu vou estar postando, vou pegar alguns exercícios de Enem, tá? Para a gente estar trabalhando em cima disso aqui, tá ok? Vamos lá. Determine o baricentro do triângulo do vértice A, B e C, igual ao exemplo anterior, somente com números diferentes. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Identifica primeiro quem é x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Faz a identificação primeiro para depois você fazer o quê? Você fazer a soma. Faz a soma, divide por 3, olha lá, o primeiro, x, vamos encontrar o x de G, que é 1 mais 2 mais 3, 6. Dividido por 3, 2. Então, nós encontramos a coordenada de x de G. Vamos para o y de G. Menos 6 com menos 3 mais 0, desculpa, vai dar quanto? Menos 9. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Beleza? E aí a gente encontra o segundo, esse ponto, o ponto G, que é 2 e menos 3. Lembrando, só para relembrar, esse ponto de intersecção, que a gente chama de baricentro, é o ponto de intersecção de quê? Das três medianas dentro do nosso triângulo, conforme eu expliquei para vocês no segundo slide. Beleza? Pessoal, só para fazer finalizar o nosso vídeo, eu trouxe um exercício, uma questão aqui também, que é a distância entre dois pontos. Então, quem está estudando baricentro já está estudando também a distância entre dois pontos, para a gente aprender essa questão de fixação mesmo. Olha lá, distância entre dois pontos, a distância do ponto A até o ponto B. Podemos observar que dentro do plano cartesiano, dentro desse plano cartesiano, nós conseguimos encontrar o ponto A e o ponto B. O que a gente pode observar nele? Nós montamos um triângulo. Esse triângulo retângulo, e aí a gente consegue ver que está aí. Ah, professor, mas o que é esse delta x e delta y? O que é isso? Isso é a variação, ou seja, qual que é a distância inicial até a distância final. Então, aí vocês podem observar o que? Nós temos aqui, ó, no cantinho, vocês vão ver aqui, delta x, x de b menos o x de a, delta y, y de b menos o y de a. Então, isso aí você encontra o quê? A variação. Quando você faz isso, você está pegando o seu ponto final menos o ponto inicial e você vai descobrir essa variação, beleza? E aí você vai calcular a distância. Nessa fórmula da distância, qual que é a fórmula da distância? Distância de A até B é o radical quadrado, certo? Da raiz quadrada. A gente extrai a raiz quadrada no final, onde eu tenho a variação de x, que é x de B menos o x de A, elevado ao quadrado, mais o y de B menos o y de A elevado ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Essa fórmula, pessoal, é a mesma fórmula que a gente utiliza no Teorema de Pitágoras. O que acontece? A distância de A até B fica sendo a hipotenusa. Se é a hipotenusa, lembra que a gente tem lá, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essas variações que nós temos aí dos pontos é o quê? Essa variação é os nossos catetos. E a distância de A até B, a hipotenusa. Lembra que a hipotenusa está elevada ao quadrado? Como é que eu faço para passar uma potência para o outro lado da igualdade? Ou seja, mudar a potência de membro. O contrário de potência é uma radiciação. Beleza? Pessoal, só para finalizar, um exemplo aqui que é para a gente fazer a última questãozinha aqui para falar sobre a distância, só para a gente fazer um exercício de fixação mesmo. Determinar a distância entre os pontos A e B, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, sempre quando vocês vão calcular a distância entre pontos, vocês vão fazer o seguinte: identifica primeiro quem é x de A, quem é y de A, x de B, y de B. Faço a variação, olha só como é que foi feito aí, ó. Professor, mas se eu colocar o x de A menos o x de B, vai dar problema? Não, não faz diferença, porque eles estão dentro do parênteses. Então, independente se eu fizer 5 menos 2 ou 2 menos 5, a resposta vai ser a mesma. Quando você eleva, lembra que você elevar uma potência par, a sua resposta será o quê? Será positiva. Então, independente, se você colocar 5 menos 2, vai dar 3 positivo.
Só que se você colocar 2 menos 5, vai dar menos 3 negativo. Só que esse menos 3 negativo, quando eu elevo a uma potência par, a resposta vai ficar o quê? Vai ficar positiva. Então, a gente recolheu os dados aí, colocou dentro da fórmula, substituímos o x de A com o x de B, certo? Não importa a ordem que você vai colocar, ok? Resolveu dentro do parênteses, resolve a potência, certo? Resolve a potência. Depois que você resolve a potência, você soma. E quando você somar, você vai encontrar um valor. E esse valor você vai extrair a raiz. Então, lembrando que a raiz é o que? É a resposta. Então, aí a gente sempre pergunta, qual que é a raiz de 25? 5. Aí, professor, mas por que tem um 5 e um U na frente? Esse U é para indicar unidade de medida que está sendo trabalhada, tá ok? Pessoal, espero que gostaram aí da explicação, tá ok? Se não gostou, vai deixando nos comentários aí que depois eu vou aperfeiçoando, beleza? Lembrando que esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, certo? Então nós vamos ter essas aulas não presenciais aí, fica aberto para todo o público, tá? Então, para quem precisar dessas aulas de baricentro, fazendo uma revisão para estudar, tá sempre aí, ok? Agradeço a todos vocês, tenham um ótimo dia.